E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Misael e hoje a gente vai fazer um estudo bíblico. Isso mesmo. A gente vai ler Mateus 25, que é quando Jesus ensina um pouco sobre o final dos tempos. Para a gente saber para quem e aonde que ele estava ali, né, dar um pequeno contexto, olha só o que diz no 24, do 3 ao 4. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram deles os discípulos, em particular, e lhes pediram: Dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Ou seja, quando Jesus vai ser a sua volta e como é que vai ser o final dos tempos, a consumação dos séculos, né? No jargão aqui da época. Então, Jesus, sentado ali, começou a ensinar os seus discípulos. E nesses ensinamentos, ele deu diversas parábolas, que são histórias do cotidiano, histórias simples, para ensinar segredos espirituais. E um desses ensinamentos, ele começou a falar do grande julgamento. Como é que vai ser, no final dos tempos, que Deus vai julgar as nações? Que está no capítulo 25, a partir do 31, e diz assim: Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou preso e vamos te visitar? O rei respondendo lhe dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então, o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos, porque tive fome e não me deste comer, tive sede e não me deste beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estava nu e não me vestiste, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá: Em verdade vos digo que, sempre que o deixastes de fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão esses para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então nós vemos aqui um breve relato de como vai ser o julgamento de Deus para as nações. No 31, ele fala que o Filho do Homem, ou seja, Cristo, Filho do Homem, os judeus acreditavam que o Messias iria vir. E esse Messias era descendente de Davi. Então era filho do homem. Era um jargão judeu da época. Então, Jesus, filho do homem, irá vir. Irá vir com toda a sua majestade e com todos os anjos consigo. E se sentará no seu trono. Isso mostra que no julgamento final, toda a ordem celestial, ou toda a assembleia dos anjos, os seres celestiais, irão estar presentes nesse grande julgamento. Então, todo o céu irá assistir como numa arquibancada o julgamento da humanidade. E diz que Jesus virá em toda a sua glória. Porque ali, Jesus estava sentado ao pé das oliveiras, como a gente viu, Jesus estava falando como um homem. Mas ele fala que na sua segunda vinda para julgar o homem, ele virá com toda a sua glória, com todo o resplandecer, né? O seu poder real. E não só como um homem que ele estava se apresentando ali. E no 32 ele fala:
todas as nações serão reunidas em sua presença. Ou seja, não são só os anjos ou os seres celestiais que estarão ali presentes. Também todas as nações, de todas as etnias, de todas as épocas também. Porque não faria sentido julgar só a nossa época. Eu sei que a nossa época realmente precisa de um julgamento de Deus, tantas coisas que acontecem, né? Mas de todas as épocas irão ser julgados por Deus também. Irão ser reunidos ali, na presença dele. Mas eles estarão reunidos indeterminadamente, como eu disse, todas as nações, línguas. Mas vai acontecer algo bem interessante, que Jesus vai separar a humanidade. Como assim? Deus não faz distinção de pessoas? Aqui ele fará uma distinção muito importante daqueles que são considerados ovelhas e daqueles que serão considerados cabritos. Misael, o que é isso? Ovelha e cabrito? Que história é essa, né? Pois é, ele estava falando para os seus discípulos, no primeiro século, para judeus, acostumados ali com rebanhos de ovelhas, de cabritos, de bodes, de gado, estava acostumado com isso. Então, era uma sociedade bastante rural, naquela época, né? Ali, a região da Judéia, de Israel e tal. Então, eles estavam acostumados com esse linguajar rural também. Por que ovelhas e bodes? Por que ele irá fazer essa separação? Porque as ovelhas, por natureza, são mais obedientes aos seus condutores, aos pastores, né? Pastor é aquele que conduz a ovelha no rebanho ali. Bota ela para comer, para pastar, e depois leva ela para o lugar, para dormir e tal. Então, as ovelhas, elas escutam, elas obedecem o condutor delas. Mas os cabritos, eles são mais rebeldes, né? Eles, ali por a natureza do animal faz com que ele seja um pouco mais arredio. Então, isso mostra pra gente que o simbolismo aqui, né? Que Jesus irá separar aqueles que ouviram a sua voz e obedeceram, daqueles que não ouviram a sua voz, ou ouviram e não obedeceram. Então ele fará essa separação aqui. É interessante que no 33, ele porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Será que isso tem uma representação para nós? Sim, também tem uma representação. As palavras de Jesus, como eu disse, elas são simples, mas cheias de ensinamentos e profundos aqui, né? São parábolas simples. Esse o interessante dos ensinamentos de Jesus, que eles são simples, são para todas as pessoas, do mais comum, do mais nécio ao mais culto, só que elas estão recheadas de conhecimento e ensinamento espiritual aqui pra gente. Ele fala que serão colocadas as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. Por que isso? Porque na cultura ali do primeiro século, e isso se perpetuou também no Oriente Médio, na África, tem muito isso, que é o quê? A mão direita é a mão para comer, para se alimentar. E a mão esquerda para higiene. Então, fica subentendido que o lugar direito é um lugar desejável. E o lugar esquerdo é um lugar indesejável, um lugar não tão bom, de fazer coisas não tão agradáveis. Então, as ovelhas, ou seja, aqueles que ouviram a voz de Deus, serão colocadas à direita, num lugar desejável. E os cabritos serão colocados à esquerda, num lugar não tão desejável assim. 34. Então dirá o rei, ou seja, aquele rei que sentou no trono, né, que é Cristo, o Filho do Homem, dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Quem está à direita? As ovelhas, ou seja, os que ouviram a voz de Deus. Nós aqui, né? Queira Deus que nós estejamos à direita. E ele diz assim, ó, vinde, benditos do meu Pai,
entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então ele chama para perto, vem para perto de mim. Vinde, benditos do meu Pai. Aqui a gente já tem uma confirmação de que era Jesus falando, porque ele fala do Pai, né, de Deus, Deus Pai. Então, vinde para perto de mim, vocês que são benditos, para o reino preparado para vocês. Olha só como é que ele fala. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então está preparado para vocês esse reino aqui desde a fundação do mundo. Ou seja, Deus preparou a salvação para a gente desde a fundação do mundo. E essa é uma verdade teológica que muitas vezes, às vezes, sim, fica um pouco dúbia. Mas como assim? Deus preparou a salvação para a gente desde a fundação do mundo, ou seja, antes de eu nascer, Deus já me conhecia e tinha preparado a salvação para mim? Sim, Deus tinha preparado a salvação para a gente antes da fundação do mundo. O que isso quer dizer? Que Deus criou o homem, o ser humano, para a salvação. Ele não criou para a condenação. Ou seja, estava preparado para a gente, desde a fundação do mundo, o reino de paz, o reino celestial, o que comumente a gente conhece como céu. O céu estava preparado para a gente desde a fundação do mundo. Era o propósito inicial, que nós fôssemos salvos. Como é que Deus iria criar alguém para condenar? Não, Deus criou para amar, para salvar, para estar junto com Ele. Ele diz, vinde, vem para perto de mim. Então, era essa a intenção desde o início. Mas por que essas pessoas foram colocadas ali para tomar posse desse reino? Agora a gente vai entender por que elas estão nessa posição. Porque eu tive fome e você me deu de comer. Eu tive sede, você me deu de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste me ver. Aqui, Jesus fala que essas pessoas que estão à sua direita, ou seja, aqueles que ouviram a voz de Deus, ouviram o chamado dos necessitados. Ou seja, tive fome, tive sede, estava nu, e você foi lá e me assistiu nas minhas dificuldades. E não só isso, Jesus personifica isso. Ele fala aqui, olha só, então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, e te assistimos em tudo isso? Aí no 40 ele diz, o rei respondendo, lhe dirá, em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, o fizestes a mim. Então, essas pessoas foram postas nessa posição de tomar posse do reino celestial, que estava preparado para elas, que Deus criou para o ser humano, com a intenção de salvar o ser humano. Essas pessoas foram salvas e foram colocadas no reino celestial. Por quê? Porque elas fizeram essas boas obras para os pequeninos de Deus, para os mais humildes. E Jesus personifica isso. Ele fala, se você faz isso para essas pessoas, você faz a mim. O que quer dizer isso? Que o cristianismo, ele se baseia não só na fé em Deus no seu coração, mas também no que você faz com essa fé, nas atitudes que você tem. Então, ele não é só interno, ele é externo também. É interessante porque as religiões antigas, os gregos, os romanos, eles entendiam a religião como algo externo, a praxis, né? O que você faz? Você vai às reuniões, você vai aos cultos, você propaga esse Deus, você tem um ídolo na sua casa. Então, se você faz tudo isso, você serve a esse Deus. Se você não faz isso, você não serve a esse Deus. Ou seja, praxis. E para nós, na idade moderna, contemporânea, a gente entende a fé como algo interno, que é, eu acredito em Deus no meu coração, e isso basta. Mesmo que eu viva uma vida
viva uma vida toda conturbada, eu creio em Deus no meu coração. Mas a proposta de Cristo aqui, o que é o cristianismo de verdade, é a combinação dos dois. É você acreditar em Deus no seu coração, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente, e você fazer as boas obras que condizem com essa visão de mundo. Então, é um cristianismo prático também. Até porque o maior mandamento é crer em Deus no seu coração, de todo o seu coração, amar a Deus com todo o seu coração e ajudar o próximo, amar o próximo como a si mesmo. Esse é o maior mandamento. É nisso que consiste toda a lei e os profetas. Então você vê aí que é interno e externo. Essas pessoas aqui foram chamadas, vinde até mim, tome posse do reino de Deus, porque vocês fizeram isso. Vocês creram em mim, sim, mas foram lá e ajudaram os pequeninos, os mais necessitados. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Você lembra que o reino de Deus estava preparado desde a fundação do mundo para as ovelhas de Deus, que estavam ali no julgamento? Fala, vos estava preparado desde a fundação do mundo. E aqui no 41 que ele fala para os bodes, né, para os cabritos que estão à sua esquerda: olha, afaste-se de mim. Olha, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, afaste-se de mim, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Ou seja, a condenação não estava nos planos, né? Pelo menos assim, de forma humana falando. O inferno, a condenação estava preparada para o diabo, não era para o ser humano estar ali. A gente está lá, ou as pessoas que vão para lá, desculpa, eu não quero estar lá não, mas as pessoas que vão para lá, elas estão de enxeridas que são. Porque não estava preparado para elas, estava preparado para o diabo e os seus anjos. Então, por que essas pessoas foram postas nessa posição? Porque tive fome e não me deste de comer. Aí ele repete todas aquelas necessidades dos mais pequeninos de forma negativa. Essas pessoas não assistiram. Eles perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo, que sempre que o deixaste de fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então ele fala aqui, é interessante dizer que ele cita o fato de que vocês não fizeram, ou no caso das ovelhas, fizeram aos mais pequeninos. Na nossa cultura a gente tem a mania de, eu não sei como dizer isso de forma adequada, mas puxar o saco daqueles que estão em posição de renome, né? Talvez uma posição de liderança política, religiosa, seja o que for. Então a gente agrada essas pessoas, ajuda, assiste nas suas necessidades. E os mais necessitados? E aqueles que estão em uma escala social menos favorecida? A gente assiste essas pessoas, a gente ajuda essas pessoas? Pois é, eu tenho tentado fazer isso na minha vida. Até porque eu sei que eu não vou ser salvo porque eu sou bonzinho, porque eu faço boas coisas. Porque se fosse assim, a salvação seria uma conquista minha, né? Eu poderia dizer: olha como é que eu sou bom. Eu fiz todas essas coisas e eu fui salvo. Não. A salvação foi Deus que separou desde a fundação do mundo para mim. Deus já sabia se eu seria salvo ou não. Eu não sei. Eu não sei se eu vou ser salvo ou não. Ninguém sabe. Você olha para uma senhorinha, né? Toda boazinha, faz bolo para os netos, ajuda o necessitado. Você fala: com certeza essa senhorinha vai ser salva. Mas não tem como ter certeza disso. Não tem, simplesmente não tem como. Porque aqui a gente vive na incerteza.
E o cristianismo, boa parte dele é incerteza também. É incerteza da pregação. Você prega para uma pessoa, você fala para uma pessoa, anuncia Cristo para uma pessoa, mas você não sabe se aquela pessoa vai seguir os ensinamentos de Cristo ou não. Então, é incerteza, mas você não vai se privar de anunciar a Cristo por conta de não saber. É por não saber que você vai anunciar. Olha, eu não sei ninguém aqui, então eu vou anunciar para todo mundo. É mais garantido anunciar para todo mundo, já que eu não sei quem vai ser salvo ou não. Vou anunciar para todo mundo, independentemente do seu histórico, porque fica mais garantido, né? Pelo menos eu anunciei para todo mundo teve a oportunidade ali de ouvir. Então, eu quero dizer que o cristianismo é isso, né? É você ter ele interno, externo, e saber que sim, Deus está olhando as nossas ações, se estão condizentes ou não com a nossa fé. E eu quero ler um texto aqui de Ezequiel. Misael, o que tem a ver? Tudo a ver esse texto aqui. Olha só que interessante. Ezequiel 34. Olha só, eu não vou entrar muito a fundo nesse texto, talvez um outro momento, mas olha só. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontra ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas, no dia de nuvens e de escuridão. Lembra lá de Mateus que ele fala que vai reunir todas as nações? Pois é. Tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países e as introduzirei na sua terra. Ou seja, tome posse do reino de Deus. Apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados da terra. Em todos os lugares habitados da terra. Ou seja, Deus já anunciando aqui a salvação para os gentios também. Apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. A nova Jerusalém, né, prometida. Deitar-se-ão ali em boa pastagem, e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com justiça. Lembra do julgamento de Deus ali? Ele fala que, talvez através de nós, ele vai buscar aquelas que estão desgarradas. As ovelhas desgarradas, vou trazer de volta. As quebradas, eu irei ligá-las de volta. Mas as gordas e as fortes, é interessante. Destruirei. Olha só, esse texto é muito interessante. Quanto a vós outras, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus: eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta a boa pastagem, a vez de pisar os pés o resto do vosso pasto, e não vos basta o terdes bebido as águas claras, a vez de turvar o resto com os pés? Quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que haveis pisado com os pés e bebem o que haveis turvado com os pés. Por isso, assim lhes diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras. É isso. Tchau.